Boa, boa noite a todos. Mais um estudo do Livro dos Espíritos que se inicia. A gente vai começar com a prece na tarde de hoje, pedindo a Jesus, a Bezerra de Menezes, nosso patrono, para a gente poder iniciar o estudo da tarde de hoje. Então, vamos iniciar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, pedindo teu amparo, tua proteção, a proteção de todos os benfeitores da Casa do Caminho, para nos sustentar, amparar e direcionar o estudo da tarde de hoje, para que possamos, sim, direcionar as nossas palavras, sermos intuídas, para que o estudo possa transcorrer segundo as tuas orientações, os teus direcionamentos. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos os estudos do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos falando sobre a vida espírita, nós estamos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Eu preparei esses slides para vocês poderem acompanhar as perguntas das quais a gente vai trazer para vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre as perguntas 237, né? Vamos começar com a 237, que vai falar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, vamos começar com a 237, em que ele pergunta assim: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda a percepção que possuía enquanto viva? Então, será que a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Aí os espíritos respondem para Kardec: sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que obscurecia. Então, ele está dizendo aqui, o corpo, podia ser comparado como um véu que obscurecia a alma dele, né? A inteligência é um atributo do espírito. Então, vamos lembrar? Quem é que pensa? É o espírito. Então, a inteligência é um atributo do espírito. É o espírito que pensa. Então, desencarnando, é o espírito que vai continuar, né, com esse seu atributo e vai permanecer com a sua inteligência. Mas se manifesta mais livremente quando não tem os entraves. Quem é que está entravando, então, o espírito? O corpo. Mas a gente vai ver adiante que, mesmo assim, vão ter alguns entraves ainda que vão ficar para o espírito. E a gente vai ver que esse grande entrave para o espírito vai ser a questão moral, tá? Então, vamos lá para 238. Então, a 238 aqui vai dizer assim para a gente, ó. Quanto mais se aproximam... Não, peraí. 238 é a pergunta, eu já estava na resposta, desculpem. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabem ele todas as coisas? Então, será que nós espíritos sabemos de todas as coisas? Aqui ele está perguntando dos desencarnados, né? Então, será que nós espíritos sabemos de todas as coisas? Isso é muito interessante, porque depois disso, Kardec vai aprofundar para a gente no livro dos médiuns. Porque aí é muito importante a gente saber isso, e foi muito importante Kardec fazer essa pergunta, porque Kardec está no Guia dos Evocadores no livro dos médiuns, né? E aí ele está fazendo pergunta para os mortos. E ali ele podia ser um grande diferencial, né? Porque se ele está fazendo perguntas para os mortos, será que todos os mortos sabem de tudo, né? Então é importante essa pergunta. E aí ele tem a resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição. Que perfeição? Da perfeição moral. Mais sabem se são superiores. Então, se eles são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Então, se eu sou inferior, eu vou saber mais ou menos sobre aquele assunto. Se eu sou
superior, eu vou saber mais. Então, dependendo do meu grau moral, eu vou saber mais ou menos sobre os assuntos que me cabem. Então, a questão moral é que vai decidir aquilo que o espírito sabe ou não sabe sobre um assunto. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Será que os espíritos conhecem o princípio das coisas? Vamos saber? Conforme a sua elevação e a sua pureza. Então, novamente, olha a questão moral aqui. Então, conforme a sua elevação, ó, conforme a sua elevação e a sua pureza. Então, quem é que a gente conhece em termos de elevação e pureza que conhecia das coisas? O Espírito Jesus, né? Jesus, a gente conhecia o grau de elevação e o grau de pureza dele e a gente sabia do nível de conhecimento que ele tinha e isso é certificado pra gente, né? Então, vamos marcar aqui, ó, elevação e pureza. E os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então, isso é importante a gente ter aqui. Por quê? Pra gente, isso é uma diferenciação pra gente muito importante, porque se eu estou interrogando os espíritos e eles são inferiores, eles não sabem muito mais que a gente, não. E aí não é porque é espírito e está morto que eu tenho que dar essa credibilidade para ele, né? Agora, conforme o seu grau de pureza e de elevação, ele vai conhecer muito mais do que eu conheço e ele vai conhecer muito mais do princípio das coisas. Então, olha só, conforme a sua elevação. Por isso que Jesus tem aquela célebre frase: eu já não sei quem fala, se sou eu ou o Pai, porque ele já estava num grau de intimidade com Deus tão grande que ele já não sabia se era ele que falava ou se era o Pai que falava através dele, né? Nós ainda não temos isso. Por quê? Porque o nosso grau de elevação ainda não é comparado com o de Jesus, né? Então, vamos para a próxima. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, a gente não deve se prender muito a datas e épocas, porque isso é muito diferente, né? O tempo no mundo espiritual, o tempo na Terra, eles acontecem de formas distintas. Então, olha o comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos tão longos para nós não são, aos seus olhos, mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Mal comparando aqui, a gente tem que fazer assim, mal comparando mesmo. A gente tem que pensar que tempo é uma coisa muito relativa mesmo, porque até mesmo agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Para uns, o tempo está passando muito devagar. Para outros, o tempo está voando. Então, tempo é um conceito muito relativo, né? Se eu ficar presa, por exemplo, na vingança, no ódio, isso é muito interessante a gente ver quando os espíritos vêm na mesa mediúnica. Quando eles estão ali presos em algum sentimento de vingança a um local, eles se remetem muito a um passado de escravidão, a um passado ainda de Hitler, né? Que já foi, que já não tá, que não existe mais. E eles estão lá presos naquele tempo. Então, é o que ele está falando aqui. Esse tempo, ele pode ser diferente, ele é desigual, né? Então, aqui, ó, vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. Os séculos tão longos para nós não são os seus olhos mais do que instantes. Fora que eu estou falando, às vezes, aqui eu estou dando um exemplo para espíritos que estão presos numa questão de vingança. Mas imagina, por exemplo, para um espírito também que está no bem, né? Para um espírito que está fazendo coisas boas. De repente,
o tempo também para ele voa porque ele está trabalhando tanto no bem que de repente o tempo para ele também é marcado de uma outra maneira, né? Isso também é muito interessante. Então vamos agora para 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Então, será que os espíritos fazem essa ideia mais precisa e mais justa do que nós? Vamos ver lá. Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferentes de vós. Mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Percebem que aqui mais uma vez, ó, a gente tem que estar sempre atento, ó, por isso que eu vou marcar aqui, para a gente ficar bem claro, que depende da elevação, depende sempre do grau moral do espírito. Então, a gente vai ver claramente na condição de espírito, dependendo sempre da nossa condição moral. Se a gente desencarna e ainda está muito preso à matéria, está muito preso às sensações do corpo material, às vezes a gente nem se vê desperto no mundo dos espíritos, às vezes a gente nem se vê no mundo dos espíritos, a gente fica vivendo aqui no mundo da matéria. Mas se eu tenho uma elevação moral, eu tenho um desprendimento do meu corpo físico, né? Eu vou sim ter essa ideia aqui de ver mais claramente, uma ideia mais justa das coisas, como ele está dizendo aqui. Tá bom? 242. Como tem os espíritos o conhecimento... Não, é uma pergunta, perdão. Como tem os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado? Então, vamos para a resposta. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar da própria criação. Então, também existem coisas que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, a questão da criação, né? A gente vai ter conhecimento das coisas que nos são permitidas por Deus. E aí é o que ele coloca aqui, ó. Algumas coisas nos são tiradas, esse véu que encarnados nós temos sobre as nossas vistas e a gente passa a ter esse conhecimento. Outras a gente vai continuar não tendo esse conhecimento. Vai continuar com esse véu do esquecimento do passado. E alguns conhecimentos que vão ficar aí para a gente ainda, conforme o grau de elevação de moralidade da humanidade, a gente ainda não tem a condição de ter esse conhecimento. À medida que formos caminhando, à medida que Deus for vendo que a gente já tem condição de compreender e já temos a condição moral também de adquirir esse conhecimento, Deus vai permitindo para que isso possa ocorrer. Enquanto isso não for permitido, a gente não tem esse conhecimento, né? Tudo vai depender da nossa condição moral sempre, tá bom? Então, vamos continuar aqui na 243, quando ele fala dos espíritos que conhecem o futuro. Então, isso também vai depender, como ele diz aqui na resposta, da sua perfeição. Ele diz na resposta que isso vai depender da permissão de Deus. Nós sabemos que tem pessoas que vêm com mediunidade e que têm esse dom de olhar o futuro, né? Mas, então ele diz aqui, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. E depois da morte, a alma vê e abarca
de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrado nele depois de muitas existências. Então, assim, existe a mediunidade para a gente ver o futuro. Tanto que ele vai dizer, acho que ele vai dizer na pergunta 243A, se eu não me engano. Não, é o 243A, é outra coisa. Mas a gente vai ver que a gente não tem uma ideia absoluta desse futuro, né? Quem vê o futuro, ou quem vê alguma coisa relacionada ao futuro, a gente tem uma ideia, a gente tem visões, né? Tanto que às vezes não é exatamente aquilo, né? A visão que a pessoa tem. É como se fossem imagens. E às vezes a pessoa acerta, às vezes a pessoa erra, né? Vai tudo depender. Tem outras coisas que aí ele vai dizendo aqui da proximidade com a morte também, que é muito comum as pessoas verem a sua morte quando estão próximas do desencarne. Então isso acontece mesmo. Tem pessoas que inclusive conseguem ver o dia que vão morrer. Então isso é possível, né? Mas tudo tem que ser dentro da permissão de Deus, né? Isso a gente nunca pode deixar de grifar bastante, que tudo sempre é possível dentro da permissão de Deus. Então vamos para 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Então essa pergunta completo é que é importante, porque completo conhecimento do futuro a gente não tem. Completo conhecimento do futuro só quem tem é Deus. Porque pode acontecer qualquer coisa no caminho que a vontade de Deus, que a misericórdia de Deus possa conceder uma mudança naquela ideia inicial que tinha sido traçada, né? Então vamos ver a resposta. Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então é o que a gente está falando. Quem é o soberano, né? É Deus. Então a gente não pode querer se igualar a ele. Então a gente não tem esse completo conhecimento do futuro, porque senão Deus não seria soberano. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Eu acho que a gente quer sempre ter, de alguma forma, o controle sobre tudo, né? Então eu acho que as perguntas de Kardec são muito interessantes, porque vem muito de encontro com aquilo que a gente gostaria de ter sempre sob controle, sempre sob domínio. Só que a gente quer, de alguma forma, né, o que o Dr. Hermann sempre faz essa pergunta algumas vezes para alguns de nós, que ele faz sempre aquela pergunta clássica: você quer ser mais que Deus? Porque, na verdade, muitas vezes a gente quer ser mais que Deus. Só que a gente tem que entender a nossa condição humana. A gente não é mais que Deus. E a gente tem que aceitar isso. Deus é soberano, ele está acima de tudo, de todos nós, né? E aí a 244 os espíritos veem a Deus? E a resposta é bem clara. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o adivinham. Então, mas olha que esperança, né? Porque ele podia responder para a gente que não. Mas ele deixa aí que somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Tanto que Jesus diz: eu já não sei quem fala, se sou eu ou o Pai. Então deixa uma esperança para a gente, né? Da gente um dia compreender e entender o Pai. Porque hoje a gente realmente não vive essa comunhão com Deus. Na verdade, a gente nem compreende tanto Jesus, né? A gente tenta entender as palavras de Jesus ainda, compreender o que Jesus trouxe há tanto tempo para a gente. Muito interessante. Hoje eu estava meditando no banheiro, né? E aí eu estava pensando, nossa, como a gente ainda bate cabeça. Eu estava estudando para o encontro de carnaval, e aí eu estava pensando, não é que a gente fala assim, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, e isso teoricamente facilita a gente. Deveria, né?
deveria facilitar a vida da gente. Mas o grande problema é que a gente tem todos esses cabedais que nos são dados, mas enquanto a nossa condição ainda for desses conhecimentos e a gente ainda tiver embaixo na montanha, essa nossa visão fica difícil, né? A gente ainda fica olhando só sob um ponto de vista. E somente à medida que a nossa compreensão moral, né, o nosso exercício de melhoria, o nosso exercício de sermos melhores, de nos amarmos mais, de trabalharmos no bem, de lapidarmos mesmo, e aí a gente subir esse alto da montanha, e aí essa nossa visão se ampliar, é que a gente verdadeiramente vai entender e compreender melhor tudo isso que chega até nós, né? Porque realmente chega muito. Só que entre chegar todo esse conhecimento e a gente compreender e colocar em prática todo esse conhecimento, nossa, quanta diferença, né? Quanta diferença. Mas assim, a gente está no caminho, isso é muito importante, a gente está no caminho. Mas a gente tem que fazer um movimento de pegar tudo isso e colocar no dia a dia. Porque se a gente não colocar no dia a dia, isso vai fazer muito distanciamento da gente, sabe? Muito distanciamento da realidade, do que a gente estuda aqui nesse livro, no Evangelho. E aí não vai fazer muita diferença na hora das provas da vida, sabe? Então, assim, é pegar tudo isso que a gente escuta aqui e colocar na hora da prova mesmo. Então, assim, quando tiver lá com medo, tiver que visitar um amigo no hospital no meio de uma pandemia, quando tiver que fazer coisas que o dia a dia nos pedem, a gente colocar a doutrina espírita em prática, né? Porque senão a gente fica muito teórico, e aí a gente não compreende tudo isso que a gente está estudando aqui. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Na 244A, ele diz assim: quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Aí ele diz assim: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. É aquilo, né? Quando alguém é superior a nós, e aí o próprio Dr. Hammond diz muito isso pra gente, é a superioridade moral. O espírito, ele percebe, quando ele é inferior moralmente, a presença de alguém que é superior moralmente a ele. Então, ele não precisa nem falar nada. A superioridade moral, ela imediatamente ali se faz presente e o espírito se queda àquela superioridade moral. Ela se impõe naquele momento, mesmo que o espírito não fale nada. Então, a superioridade moral, ela basta para que aquele espírito se sinta inferior naquele momento, mesmo que o espírito não abra sua boca. E é muito interessante porque isso é uma verdade. A gente vê na mesa mediúnica exatamente isso. Às vezes o espírito está lá, difícil de ser ajudado, a presença de um companheiro superior a ele faz com que ele se quede, aceite ajuda, porque ele percebe a presença de um espírito superior a ele, né? E aí ele aceita o auxílio, ou pelo menos ele é recolhido porque ele percebe ali alguém superior moralmente a ele. Isso é muito interessante, isso é superioridade moral. E é a única que interessa, gente. Não tem outro grau de superioridade na vida a não ser a superioridade moral. E a 244B, ele fala aqui: a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos. Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão
ali incumbidos, né, de trazer a sua instrução. Então, é muito interessante porque, assim, esses espíritos são como mensageiros de Deus, né? Então, eles vão se aproximar e trazer ali, como intermediários mesmo, as instruções que Deus ali está orientando para nós, tá? Isso também tem uma questão de vibração, né? Para poder se aproximar da gente. Imagina na Terra com tanta... Às vezes a nossa vibração está tão difícil, como que a vibração de Deus ia se aproximar de nós, né? A vibração de Jesus muitas vezes não consegue se aproximar de nós. Então, os espíritos precisam também, às vezes, fazer uma força muito grande, né? A gente tem que fazer uma força muito grande para aumentar a nossa vibração, mas os espíritos também para poder diminuir a vibração dele para se aproximar de nós. Então, essas ordens são direcionadas de Deus para esses espíritos intermediários para que eles possam transmitir para nós. E na 245, ele pergunta assim: a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela é uma faculdade geral, né? Não são os olhos que vão enxergar, né? É o espírito que vê. Então, os espíritos precisam de luz para ver? Não, eles vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles em que podem encontrar-se por expiação. Então, por exemplo, aqueles espíritos que estão presos às sensações, presos às questões materiais, sim, eles vão acreditar na escuridão, eles vão estar presos em lugares escuros, né, em lugares cavernosos e tudo mais. Mas os espíritos que não estão presos às sensações da matéria, não estão presos à questão material, eles não vão estar presos a essa questão da escuridão, presos às suas questões de medos e nada disso, né? Então, isso é muito importante a gente ter, além do conhecimento, a gente não está tão preso às questões materiais. E volto a repetir, espírita também fica preso às questões materiais. Então, se nós espíritas não nos prepararmos para esse momento, a gente também vai dar trabalho, tá? E na 247, os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e outro hemisfério do globo? Vamos lembrar aqui, vamos primeiro ler a resposta. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Então, a gente tem a questão da irradiação, que acontece, né? Como o espírito está aqui irradiar-se para vários pontos, como é no caso quando está ocorrendo uma mensagem, por exemplo, Bezerra está dando uma mensagem aqui em vários centros, é o pensamento dele irradiando para vários lugares e vários médiuns estão recebendo aquela mensagem ao mesmo tempo. Assim como a gente pode ter os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes. Assim como a gente tem outros fenômenos da bicorporidade também, que a gente vê no livro dos médiuns, que tem a questão do perispírito, que a gente tem lá a questão esqueci o nome agora do caso, mas ele está rezando uma missa, ele dá como se fosse uma cochiladinha, o corpo dele físico fica no local da missa e uma parte do perispírito dele se divide, né? Uma parte do perispírito dele vai e se transporta esse perispírito para o local onde o pai dele está sendo preso e quase vai ser morto. E ali ele se apresenta, comprovando que o pai dele não tinha causado aquilo e as pessoas vêm, tocam ele, porque o perispírito dele está ali, materializado, então as pessoas veem que é ele, comprovam que é ele, e depois ele retorna para o corpo físico dele, que está ali como se estivesse cochilando, como se tivesse dado, sabe que ele tivesse abaixado um pouquinho e tivesse meio que dormindo, mas ele estava ali, fazendo a missa. E aí depois ele retorna para o corpo. Então, isso é um outro fenômeno também que a gente vê
que pode ocorrer do espírito, mas ele não está ali se dividindo. Ele, na verdade, é apenas o corpo, o perispírito, que tem várias camadas, e aí ele sai do corpo físico, o perispírito, e vai ao local ajudar o pai, e depois retorna para o corpo físico naturalmente, e ligado pelo laço fluídico, né? E depois retorna para o corpo físico dele naturalmente, um fenômeno explicado, super comum super comum não, né? Mas que é estudado na doutrina espírita, e que a gente tem lá não só o caso dele, mas outros casos relatados dentro da doutrina espírita, tá bom? Na 248, ele pergunta se o espírito vê as coisas tão distante como nós. Então, mais distante porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada vai o obscurecer. Então, assim, a minha vista, ela não vai atravessar aqui a parede, o espírito não, o espírito ele vai conseguir, né, a matéria não obscurece ele consegue ter a penetrabilidade da matéria. Então, devido à condição de espírito dele, ele vai conseguir ver muito melhor do que a gente. Claro que também tem espírito que não conhece tudo isso. Se o espírito não conhecer, ele não vai conseguir ver, mas o espírito que tem o conhecimento, ele vai conseguir ver sim. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, o espírito tendo conhecimento também, ele vai perceber sons que a gente não percebe, porque o espírito ele vai conseguir ter um alcance, uma percepção muito maior do que a nossa. Mas é a mesma coisa. Se o espírito estiver muito preso na matéria, ele também vai estar preso às questões materiais e não vai conseguir perceber nada, tá? 249A. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Então, olha a resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, ele vai se manifestar pelos meios orgânicos. Então, ele é um atributo do espírito, mas ele vai se manifestar através dos órgãos materiais, através do ouvido, através dos olhos, através do nariz, né? Através da boca, das cordas vocais e por aí vai. Mas a gente tem que lembrar que ele é um atributo do espírito. Então, o espírito continua vendo, o espírito continua ouvindo, o espírito continua falando. Ele não vai precisar desses órgãos materiais para continuar se manifestando, tá? Então, no estado de liberdade, eles não vão estar mais localizados nesses órgãos. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Então, os espíritos são sensíveis à música, na 251? Queres falar da vossa música? Então, assim, eles são sensíveis a funk, eles são sensíveis a rock, né? As nossas músicas. Então, ele responde aqui. O que é ela perante a música celeste? A harmonia do cosmo, né? Então, sensível a essa música, os espíritos são. A essa melodia do cosmo. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, a nossa música terrestre, né? Porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então, assim, a gente sabe que os espíritos que ainda estão muito ligados à matéria e às questões sensuais e tudo mais, óbvio que eles vão se ligar às suas questões, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não é virar puritano, não é nada disso, mas assim, a questão da música, ela tem essa implicação por causa disso, porque os espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, eles vão se ligar às músicas mundanas e vão se ligar às questões que ali estão, né? Mas os espíritos que são mais elevados, eles vão se ligar a essas músicas que estão
que diz que o universo tem uma melodia própria, né? E eles vão se ligar a essa melodia, né? E não as músicas terrenas nossas aqui, né? Da Terra a Terra. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. A gente já se encanta com essa beleza nossa aqui, mas a gente está longe de conhecer todas as belezas, né? E é isso que os espíritos estão dizendo. Sim, os espíritos são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. E provavelmente beleza também é uma coisa que é muito relativa, né? Talvez o que seja belo para eles, a gente nem entenda como belo, é o que ele até está falando aqui, como um conjunto de coisas, né? Um conjunto de beleza que a gente ainda nem tem a capacidade de entender. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam mais. Quer dizer, eles conhecem o nosso sofrimento, mas eles não experimentam mais o nosso sofrimento, porque eles já passaram por isso. Mas eles são, por eles já terem passado, eles entendem, eles são, como que a gente pode dizer? Existe uma palavra, eles são empáticos, né? Como se tivesse uma empatia, eles entendem, por isso que é empatia, o nosso sentimento, o nosso sofrimento, porque já passaram, né? Então todo mundo que passa por aquela dor, ela passa a ser empática aquilo, mas não necessariamente você precisa sofrer junto, né? E eu acho que isso é o grande aprendizado que fica pra gente. Quando a gente já sabe o que foi aquilo, é mais fácil da gente ajudar, né? É mais fácil da gente compreender a dor do outro e acaba sendo mais efetiva até a ajuda, né? Uma vez que a gente sabe. E às vezes parece até que a gente... aqui falando mais terra a terra, tá? Não tô falando da forma como os espíritos ajudam, não. Mas assim, é muito comum quando a gente passa por uma situação que às vezes a gente até é duro com a pessoa, porque a gente sabe que passou por aquilo e sabe que só aquilo vai ajudar a tirar a pessoa daquela situação. Porque a gente já vivenciou e sabe que se não for daquela maneira, a pessoa não vai conseguir sair daquela situação. Então, assim, a gente compreender isso também, né? Que os espíritos, eles estão vendo isso. Que às vezes eles tomam atitudes que precisam ser tomadas para que a gente aprenda não duro, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, às vezes a gente precisa aprender determinadas lições para poder aprender realmente aquela situação. E para fechar, esse é o último slide. O 254, eles perguntam assim: os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Bom, fadiga e necessidade de repouso é coisa nossa, terrena, né? Ou de espírito imperfeito ainda, né? Então, assim, quanto mais materializado o espírito, ele ainda vai se sentir fatigado, né? Mas espírito elevado não. Mas quando eles precisam de um repousinho, eles ficam lá recarregando as baterias no sol, né? Pelo menos os espíritos puros a gente tem essa informação. Então, não podem sentir a fadiga como a gente entende e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso. Mas não se pode compará-lo ao do corpo.
a espécie de fadiga que os espíritos podem provar, está na razão da sua inferioridade. Então, olha o que eu acabei de falar. Então, tem a ver também com a questão moral. Pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Então, quanto mais materializado, maiores são as sensações. Em que sofrimento, então, e que sensações são essas? Ah lá, ó. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. A gente até conhece muita história de sofrimento físico, mas ligado ao quê? A essas angústias morais, né? De não ter feito o que devia fazer, né? De não ter cumprido com aquilo que a gente se comprometeu. E aí, quando a gente chega lá do outro lado e a gente se depara com essas questões morais, gente, a gente não lembra hoje, mas toda vez que a gente fala isso, eu fico imaginando, isso aqui, ó, vou botar aqui minha canetinha vermelha, isso aqui, ó, deve dar muita dor de cabecinha pra gente, né? Isso deve ser muito complicado mesmo. Mas não vamos começar a nos torturar, né? Vamos correr ainda que tá tempo da gente fazer uma ginástica aí, uma ginástica moral. E na 256, pra gente terminar, ele pergunta assim: como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Ué, mas somos espíritos. Como que a gente sente frio ou calor, Andréia? Mas a gente não está falando de sensação? A gente não está falando que tem espírito que é mais materializado? Porque ainda moralmente é menos elevado? Sim, então ainda sente sensação física de calor e de frio. Então, lembrança do que sofreram durante a vida. E algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Gente, esse negócio, olha, eu não sei se eu vou sentir frio ou calor, mas se eu não começar a diminuir a comida, eu vou sentir fome. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão. Aliás, eu não vou sentir fome não, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu não sou comilona. Eu gosto de besteira, então vou ter que começar a parar de comer besteira. Como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Então, são todas as sensações que um espírito imperfeito que está sofrendo ainda sente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer é melhorar-se moralmente, né? Melhorar-se moralmente. E esse tema que eu tô dando hoje é o tema que eu e Ricardo vamos apresentar, vai ser o Centro de Interesse 12 do Encontro de Carnaval desse ano, que eu espero que todos vocês prestigiem a gente lá, hein, no Encontro de Carnaval. O nosso tema vai ser Estou voltando para casa. E aí? Vocês querem voltar para casa? Não vou contar mais, senão eu vou dar spoiler aqui. Mas vocês querem voltar para casa como? Sentindo frio? Calor? Já dei 2 dicas, hein? Então vamos ver como é que vocês querem voltar para casa. Então esse ano que vem agora, 2021, o nosso centro de interesse, que vai ser o 12, no Encontro de Carnaval, vai tratar sobre esse tema. E vai ser bem legal. A gente vai falar exatamente sobre esse tema, sobre as sensações e percepções do espírito. E a gente conta com a presença de todos vocês. Mas é só para o ano que vem, né? Só para o Encontro de Carnaval. Espero que eu tenha ajudado com alguma coisa, tenha colaborado para tirar um pouquinho da nossa ignorância, né? Que é a ignorância de todos nós. Lembrando ainda da nossa campanha de Natal, que ela continua. A gente ainda precisa de arrecadação para as nossas bolsas dos assistidos, das crianças e dos jovens da Casa do Caminho. Contamos com o coração de todos vocês para que todos os nossos queridos possam ter as suas cestas de Natal aí
para que nesse ano tão sofrido, né, a gente possa pelo menos ter aí um Natal um pouquinho menos doído, né? Uma ceia um pouquinho mais feliz, né? Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado com vida, Senhor, podendo sim repensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas e agradecendo a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando nesta casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos sustenta. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, em nome de Dr. Bezerra, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, encerrarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, boa tarde e até a próxima.